Olá, tudo bem com você? Eu sei que este é um momento extremamente preocupante. O coronavírus realmente é muito mais forte do que se imaginava. Então, eu acho que é a hora, é o momento de nos unirmos para combater esse grande mal. Mas tenho visto muitas informações desencontradas, muitas notícias mentirosas, falsas, muito fake news em relação ao combate e tratamento desta doença. E como cidadão me vejo na obrigação de dar a minha contribuição nesse momento. Mas como jornalista, a melhor contribuição é mesmo com a informação. A informação, buscar a informação mais correta. Portanto, vou trazer aqui nas redes sociais algumas entrevistas sobre o coronavírus. Muitas pessoas me enviaram perguntas e eu acrescentei algumas para fazer ao Dr. Saldiva. O Dr. Saldiva, sei que muita gente o conhece, mas vale a pena apresentá-lo. Ele é médico patologista, cientista, professor da USP, é um dos responsáveis por receber e avaliar os pacientes infectados do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é o maior centro do Brasil. Eu conheço o Saldiva pessoalmente, ele é uma pessoa muito humana, extremamente competente, é um pesquisador extremamente competente. É professor também aqui de Harvard, que eu estou nos Estados Unidos, ele é professor aqui também, às vezes ele vem e fica um tempo aqui dando aula, quer dizer, é uma pessoa que tem total autoridade para falar sobre o assunto. E vou continuar enquanto este vírus for persistente, fazendo esse tipo de trabalho aqui pelas redes sociais. Eu gostaria que você divulgasse bastante esse vídeo, não é nada para ter bastante views na minha rede social, nada disso. Aqui o trabalho é um trabalho humanitário, nós temos que ser solidários, esse é um momento de solidariedade para combater esse vírus que é realmente muito perigoso, muito devastador. Qualquer dúvida que você tiver e que não foi respondida ainda, me envia que eu vou esclarecer com o Dr. Saldiva. Eu vou tentar, é claro, deixar você bem informado sobre a evolução da doença e prevenção. Vamos à entrevista então que eu fiz com o Dr. Saldiva. A primeira pergunta é a seguinte: quais os primeiros sintomas do coronavírus? Ou melhor, como sei se estou com o vírus? E se todo mundo desenvolve a doença? Essa é uma pergunta comum a todos, mas que não tem uma resposta única. Vai depender de dois fatores: da sua condição física, das doenças de base que você tem, da sua saúde ao final, e se você pertence ou não a grupos de risco. A segunda questão é quanto do vírus você inalou. Por exemplo, para a maior parte das pessoas, você vai inalar uma dose muito menor do que, por exemplo, profissionais de saúde que têm um inóculo muito maior e tendem a desenvolver sintomas mais agressivos. O que acontece para a maior parte das pessoas é desenvolver, primeiro, uma parte é não desenvolver nada. Alguns estudos ainda isolados, mas estimam que somente 50% das pessoas infectadas pelo coronavírus vão desenvolver algum tipo de manifestação clínica. Eles vão ter o vírus, vão eliminar esse vírus, vão montar uma resposta inflamatória eficiente e nunca vão saber que tiveram o coronavírus, a não ser que façam uma testagem. Esses 50% que vão desenvolver sintomas clínicos, a grande maioria deles vai desenvolver doença muito difícil de distinguir de uma gripe. Tosse seca, uma febre superior a 37,8, 38, não tendo febres muito altas, cansaço e dor de garganta. Isso é o que todo mundo que está gripado faz. Sintomas que são também frequentes são aquelas dores no corpo, dores articulares, uma secreção nasal e, eventualmente, diarreia. Isso normalmente se resolve dentro do tempo de uma gripe normal para as pessoas que são saudáveis. 3 a 4 dias. E geralmente você tem uma doença grave no início do quadro, ela vai melhorando com o tempo. Se ao contrário você tem uma doença que tem sintomas que não melhoram e por sua vez vão aumentando no tempo, aí que você acende o sinal de alerta. E esse sinal de alerta, se você tiver dúvidas de orientação, existe um aplicativo excelente do SUS que permite que você tenha um score, uma espécie de planilha que você vai colocando os pontos, respondendo o questionário, e ele vai dizer: verde, fique em casa, observe; amarelo, preste mais atenção nos próximos dias; e vermelho, onde você vai ser indicado ou uma unidade básica
de referência, ou unidade do SUS, ou se naquela região tiver, você vai ter uma equipe da saúde da família que vai avaliar você através de oximetria e eventualmente encaminhando para um raio-x de tórax para decidir o que você tem que fazer. Outra coisa é o tempo decorrido entre o teu contato com o coronavírus e quanto tempo eu vou desenvolver sintomas. Os estudos feitos no mundo mostram uma grande variação, entre 2 dias, 3 dias, até cerca de 2 semanas. Em geral, o tempo entre você ter contato com uma pessoa que te passou o vírus e você desenvolver doença, a maior parte das pessoas desenvolve dentro de 5 dias. 5 dias é o tempo, digamos, que você tem e a partir daí você vai reduzindo o teu risco de doença. Tem gente que já desenvolveu a doença cerca de 12 dias depois, mas é a exceção. Em geral, à medida que vai passando o tempo, depois dos 5 dias, teu risco vai caindo, tornando-se praticamente muito pequeno ou negligível a partir de 10 dias e depois de 2 semanas você está certo que você não vai desenvolver doença por causa daquele contato. É isso que a gente chama de quarentena, né? Até hoje se prescreve nas autoridades internacionais que você fique 2 semanas, se você puder, evitando o contato com as pessoas, após o contato com alguém sabidamente infectado. E se a pessoa saudável estiver com vírus, o que fazer? Como se tratar? E como deve ser a postura da família? De novo, é uma pergunta importante, mas que não tem resposta e tem que ser adaptada para cada indivíduo. Bom, primeiro, família é complicado, né? Não precisa explicar isso para ninguém. As famílias variam muito e tem relações que determinam muito a sua mecânica, o seu funcionamento. E também depende da composição familiar. É todo mundo jovem, tem algum idoso morando com você, alguém que tem uma doença que transforma em grupo de risco, como uma doença respiratória, um diabetes de difícil controle, ou está tomando medicação para tratar uma doença autoimune ou uma quimioterapia. Isso vai também depender muito. E o terceiro fator é o que cada um dá para fazer. Tem famílias que podem, né, segregar, mudar de lugar, ir para um outro lugar, e tem pessoas que não têm para onde ir, nem para morar em condições de saúde, quanto mais conseguir uma nova moradia quando estão doentes. Em geral, vamos agora então fazer uma regra que seria a ideal, né, considerando todas essas variáveis que eu coloquei. A regra ideal seria você ter se não tem ninguém do grupo de risco, você não precisa se afastar da pessoa do ambiente, mas seria bom que você mantivesse uma distância. A pessoa infectada não pode compartilhar objetos, por exemplo, como talheres, vai ter que ter uma toalha de preferência descartável, uma toalha própria que deve ser lavada entre o seu uso com maior periodicidade. Você tem que evitar criar uma espécie de halo de distância mesmo dentro de uma casa. Pessoalmente, eu tenho dificuldades, eu venho do hospital sabidamente com o vírus presente, né? Eu não sei se eu vou fazer doença não, espero que não, mas de qualquer jeito eu tenho que me considerar potencialmente contaminado. A minha roupa, por exemplo, que eu venho do hospital, eu deixo logo na entrada. Eu não vou demonstrar isso, porque senão ofenderia o decoro, digamos, dessa apresentação e seria um aspecto trágico. Mas eu deixo as minhas roupas, eu entro e deixo perto da lavanderia e já ponho direto na máquina de lavar roupa e o sapato também não entra. Mas não é o que todo mundo tem que fazer. Na realidade, eu só faço isso porque eu vivo num ambiente especial. Então, a maior parte das pessoas tem que fazer isso, não compartilhar objetos. Se você puder, né, manter a pessoa, dormir separado dela, se tiver condição, mas tem gente que não pode, enfim, criar uma espécie de isolamento interno. A situação passa a ser diferente quando você tem alguém do grupo de risco, onde você tem que talvez fazer uma divisão do espaço, se você tiver espaço para dividir, e fazer, digamos, um projeto mais radical de isolamento. Quanto tempo o coronavírus pode sobreviver fora do corpo? Quer dizer, em objetos como plástico, papel, metal, etc. E uma outra dúvida, Saldiva, é se a doença tem relação com a quantidade do vírus
presente no ambiente. A gente sabe que o vírus depende da nossa maquinaria celular para ele dividir, senão ele morre, ele não consegue sobreviver sozinho, se dividir, ele precisa nos explorar um pouco, né? Ele faz um sequestro das nossas células respiratórias e obriga nossas células a pagarem um preço alto, né? Só que nunca tem um resgate, porque ele acaba lesando e matando essas células. Mas esse vírus tem uma peculiaridade, ele pode, assim, alguns estudos realizados em ambientes especiais, como hospitais, ele pode ficar nos objetos até 9 dias. Se for uma superfície metálica ou plástica, como um celular, por exemplo, ele pode ficar até mais. E se for um clima frio, até mais. Detectar o vírus não quer dizer risco de infecção. As infecções ocorrem, na sua imensa maioria, por via inalatória. E também, se a quantidade de vírus presente num ambiente normal, urbano, é suficiente para provocar doença. Vai ser um inóculo muito pequeno. O problema, de novo, volta para os ambientes hospitalares, porque foi demonstrado que nessas condições, quando tem muito vírus nessas superfícies, profissionais de saúde foram infectados não só pela inalação, como também pela manipulação das roupas, dos utensílios e durante a higienização desses pacientes. Há medicamentos que não devem ser tomados por facilitar a ação do vírus, como, por exemplo, os anti-inflamatórios, Saldiva? A questão dos anti-inflamatórios, né? Bom, como é que se usa ou não o anti-inflamatório? Essa é uma questão que precisa ser entendida, porque há alguns relatos, no início, principalmente vindos da França, que o uso de anti-inflamatórios não hormonais, principalmente aqueles que derivam e interferem com a produção de um composto especial, de uma família de compostos chamado prostaglandinas, estaria relacionado a uma menor defesa contra o vírus. E me explico. Em condições, muitas vezes nós eliminamos os agentes infecciosos sem precisar montar uma resposta imune, anticorpos específicos. Você tem uma imunidade chamada inespecífica, que são células de defesa, glóbulos brancos, um tipo particular de células do sistema de defesa, e que secretam substâncias que são capazes de eliminar o vírus antes que ele tenha tempo de fazer anticorpos. Quando você dá um anti-inflamatório, essa imunidade, digamos, inespecífica cai, especialmente de uma família que produz esse tipo de inibição de secreção desses mediadores. Essas evidências começaram a ficar em xeque agora, mas até situações, digamos, de certeza, seria conveniente que você não utilizasse anti-inflamatórios da classe dos inibidores de uma enzima chamada ciclooxigenase. Então, com isso, você pode olhar na bula, saber qual é o mecanismo de ação e, se você puder, você evite isso. Saldiva, eu sei que você recebe os pacientes aí no Hospital das Clínicas. Qual que é a situação hoje no Brasil? Temos um quadro realmente alarmante ou não? Bom, o que se tem são modelos baseados em parâmetros definidos fora do Brasil. Pode ser muito parecido, pode ser diferente. Por exemplo, o tamanho da onda de aceleração foi possível na China, porque você tinha um Estado autoritário que falava, ninguém sai de Wuhan. E se sair de casa, também você está proibido de sair de casa. E a pessoa ou obedece ou obedece. Não tem muita alternativa. Outros países que se deram bem, no sentido de conter a epidemia, foram Japão e Coreia. Mas aí não foi por força, mas foi por cidadania. Pega um japonês que quando eles vêm aqui assistir jogo de futebol, eles limpam o estádio. E tem mecanismos de proteção social diferentes. Quer dizer, houve uma deliberação e a população acatou e passou a cuidar de si e também do semelhante. Será que isso vai possível no Brasil? Não sei. Pouco provável, porque nós temos hoje várias visões sobre a importância da doença. Tem gente que acha que tem uma influência espiritual no desenvolvimento da doença. E tem gente que, os mais frequentes, é que o pessoal não pode parar de trabalhar, porque senão não fecha as contas e não alimenta os filhos. Então, eu não sei como vai acontecer, e também não sei se o nosso clima mais quente vai proteger. Então, essas variáveis ainda são imponderáveis, mas nós vamos saber bem o tamanho da doença a partir da próxima semana, quando nós tivermos a fase de aceleração da doença, nós estamos na fase de iniciação da epidemia, e a fase de subida vai ser prevista para acontecer a partir da semana que vem,
cerca de 7 a 10 dias nós vamos saber o que nós vamos encontrar pela frente. Eu torço para que a gente não tenha uma complicação, um quadro dramático, que a gente consiga ter uma contenção a ponto de permitir que as pessoas que tenham necessidade de internação tenham a oportunidade de fazê-lo e não tenhamos leitos saturados. Bom, se eu começar a ter sintomas como a gripe e for testado positivo para coronavírus, qual é a minha chance de ir para o hospital? A taxa de hospitalização dos pacientes que desenvolvem sintomas clínicos de coronavírus, ela ainda é uma pergunta que não está totalmente esclarecida, porque varia de país a país. Em geral, os modelos que calculam o risco fazem a seguinte conta: dos pacientes que desenvolverem sintomas clínicos de uma gripe, e aquela que não melhora, aquela que vai precisar de uma assistência mais especializada, 10% dessas pessoas que têm doença clínica pelo coronavírus vão precisar de algum tipo de atenção especializada em um sistema de saúde. Quer dizer, não vão poder ficar em casa, vão precisar de hospital. E desses, mais ou menos, desses 10% que vão precisar de hospital, vão ter 20% que vai precisar de ventilação mecânica, vai precisar de UTI. Esses 20% não é que todo mundo, a tua chance não é 20%. Se você for um idoso, a chance é muito maior de você ir para a UTI. Mas na média mundial até agora os parâmetros que têm levado variam um pouco ao redor disso, mas que nós vamos ter um número ao redor de 10% de internações hospitalares nos pacientes sintomáticos, e desses 10%, um quinto deles vai ter que ir para uma UTI para poder se recuperar. Então isso basicamente depende quanto vai precisar de leito de UTI, vai depender do número de pacientes infectados. E a gente espera que esse tamanho caiba do que nós temos de UTI e tratamento ventilatório. Mas, como eu disse, nós vamos precisar saber disso com mais precisão a partir dos próximos dias. Essas são algumas perguntas que me enviaram, outras eu fiz também. É claro, tem muita coisa para saber sobre esse coronavírus. Nós vamos trazer outros vídeos aqui com o Dr. Saldiva. Aproveita e manda suas dúvidas, mande suas perguntas sobre essa doença, sobre o coronavírus, que nós vamos responder aqui a evolução do vírus, o combate, quais as medidas que estão sendo tomadas. Vamos lá, vamos trabalhar juntos, vamos estabelecer essa comunicação aqui direta e tentar minimizar esse trauma, esse momento tão difícil, né, na sociedade brasileira e no mundo todo, né? Vamos lá, vamos juntos. Até o próximo vídeo.